Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa revisão, para a nossa verificação geral do segundo período. Nessa VG vai cair corrente elétrica, resistência e potência. São os três assuntos que vai cair. Onde em corrente elétrica a gente vai utilizar a definição, que é a corrente a carga dividida pelo tempo, e a carga nada mais é do que o número de portadores vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, corrente elétrica vai ser tranquilo, questões fáceis, vamos resolver umas aqui no estilo lá da prova, então 10 para todo mundo. Resistência. Quanto à resistência, a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm ela está relacionada com a resistência em um circuito, onde você vai observar a diferença de potencial e a corrente existente nesse circuito para poder estabelecer a resistência. E a primeira lei de Ohm ela é enunciada da seguinte forma, que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Na segunda lei de Ohm, como nós estudamos, a resistência já não está sendo dimensionada pelo um circuito, e sim pela estrutura de um condutor, ou seja, pelas suas dimensões, comprimento e área de seção reta transversal. A segunda lei de Ohm diz que quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. E quanto maior a área de seção reta transversal, então vai ser menor a resistência. Vamos fazer exercícios e vai ficar bem claro, vai ajudar a esclarecer um pouco mais essa segunda lei de Ohm. Sobre potência, a gente não está mudando de assunto. Por quê? Potência é o gasto de energia pelo tempo. Potência é a realização de trabalho pelo tempo, onde transferência de energia e trabalho têm o mesmo significado. Aqui onde a gente tem que potência é igual a U vezes I, tá? A gente vai ter que a unidade de medida de potência é o watt, acho que isso é a informação mais importante. Então, alguém que quer economizar na conta de luz vai até um mercado comprar uma lâmpada, por exemplo, e se quer economizar, vai ficar olhando a informação da potência da lâmpada. Se verificar uma lâmpada de potência muito alta, vai conseguir perceber que aquela lâmpada ela vai gastar mais energia. Então, vai optar por uma outra lâmpada com a potência menor, né? Entre uma lâmpada de 5 watts e 9 watts, quem quer economizar ficaria com uma de 5 watts. Potência é enunciado de três formas. Tá? Nós temos três equações para a potência. Isso é possível porque, como a potência é a diferença de potencial vezes I, se a gente analisar a primeira lei de Ohm, eu posso escrever, por exemplo, a diferença de potencial como RI. Então, no lugar do U, eu escrevo RI e vamos ter RI ao quadrado. Ou eu poderia substituir o I. Quanto é que vale o I? O I, pela primeira lei de Ohm, seria U sobre R e nós teríamos U ao quadrado sobre R. Mas isso a gente já viu em aula e até já fez alguns exercícios em sala e ficou bem tranquilo esse entendimento. Mas agora vamos passar para as questões que nós vamos trabalhar para realizarmos a nossa avaliação. Tá? Então, primeira questão aqui, eu dividi ela em dois probleminhas. Tá? No primeiro problema, eu tenho a carga, eu tenho o tempo que percorreu, o intervalo de tempo, e eu quero saber a corrente. Então, aqui a gente tem, né, um caso claro, né, óbvio aqui, que é sobre corrente elétrica. E a gente sabe que corrente é igual a carga dividido pelo intervalo de tempo. E aqui a gente já tem, né, tudo está bem tranquilo. Eu sei quanto é que vale a carga, que é 1.200 coulombs.
Eu sei quanto é que vale o tempo, que é 2 minutos. Só que lembrando que corrente é dada em ampere, que é coulombs por segundo. Então, esses 2 minutos aqui, eu vou transformar em segundos multiplicando por 60. E aqui a gente vai ter, já posso cancelar aqui esses dois zeros, né? Então, vamos ter aqui 120 dividido por 12. E nós vamos ter que a corrente é 10 amperes. Tranquilo? Aqui, né, no segundo problema da nossa primeira questão, a gente tem a corrente, de novo, né? Corrente. E a gente quer o que? O número de portadores. Sabemos que corrente é a carga sobre o tempo, mais que a carga é N vezes E. Então, nós temos aqui N vezes E, dividido pelo tempo. Quanto... como vou colocar aqui, vamos parar aqui. Vamos trazer para este lado aqui. O que eu quero descobrir, né? O N. Então, isolando o N, nós vamos ter que N é igual a IT sobre E. Então, isolando o N, N é igual a I vezes o ΔT dividido pela carga elementar. E nós temos aqui que a corrente foi nos dada é 2, o tempo foi nos dado é 5, mais 5 minutos. Então, você multiplica por 60 para fazer, né, tornar o nosso tempo em segundos. Dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo as contas aqui, nós temos 2 vezes 5, 10, vezes 60, 600, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente pode levar para o numerador como sendo vezes 10 a 19 positivo. Fazendo essa conta de 600 dividido por 1,6, nós vamos encontrar o valor de 375. Então, N seria 375 vezes 10 a 19. Colocando em notação científica, né? É sempre bom. Então, seria igual a 3,75 vezes 10. Observa que eu reduzi a quantidade de casas, então eu tenho que aumentar lá na potência, né? No expoente da potência. Que era 19, voltei duas casas, então agora vai ficar 19 mais 2, 21 elétrons, né? Então, o número de portadores é 3,75 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Sobre corrente é isso, tá, pessoal? Então, você vai calcular pela definição carga sobre o tempo, bem tranquilo, ou você vai acrescentar, né, modificar um pouco sua equação, escrevendo aqui, ó, no lugar de carga, N vezes E. Segundo, vamos só dar uma ampliadinha aqui, tornar isso aqui maior. Estávamos perdendo tempo. Agora a gente vai começar a falar sobre resistência. Vamos trabalhar a primeira lei de Ohm. E na terceira questão, vamos trabalhar a primeira lei de Ohm, na segunda. E na terceira questão, a gente trabalha a segunda lei de Ohm. Observe que eu já tenho aqui 220 volts, a resistência é 10 e eu quero a corrente. A corrente está relacionada à diferença de potencial e resistência, da seguinte maneira. Pela primeira lei de Ohm, eu tenho que U é igual a R vezes I. Então, I é igual a U sobre R. E observe que isso daqui faz todo sentido. A corrente ela vai ser maior se a diferença de potencial também for maior. E a corrente vai ser menor se a resistência for maior. Tá? Então, corrente e diferença de potencial são diretamente proporcional. Corrente e resistência proporcional inversa. Bom, só substituindo agora, né, nós temos que U vale 220. A nossa resistência vale 10. Como resultado, vamos ter que a corrente é igual a 22 amperes.
Já no nosso segundo caso aqui, a gente quer a resistência. Vamos colocar de novo a primeira lei de Ohm, que é igual a U igual a resistência vezes a corrente. Como eu quero a resistência, temos que a resistência é igual a diferença de potencial sobre a corrente. Diferença de potencial, 110, corrente 2, encontramos 55 ohms. Para a terceira questão. Bom, na terceira questão a gente já usa a segunda lei de Ohm. Então, nós está faltando um dado aqui, que é justamente a resistência. Foi nos dado a resistividade, comprimento do fio, a área e quer saber a resistência. Então, nós temos que resistência é igual a resistividade vezes L dividido pela área. Então, a resistência vai ser igual a resistividade 6 vezes 10 a menos 1, tá? Que multiplica o comprimento do fio, que é 100, dividido pela área, que é 3 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Só lembrando que as unidades aqui tem que estar em metros, tá? A resistividade aqui é Ohm metro, comprimento metro e área metros quadrados. Caso não estiver em metro quadrado, você converte para metro quadrado. Então, só fazendo os cálculos, teremos que a resistência é igual. Como que a gente pode fazer? A gente já pode dividir 6 por 3, que dá 2. Tá? Já estou dividindo 6 por 3, que dá 2. E ficaria 2 vezes 10 elevado a menos 1. Eu vou converter esse 100 aqui em 10 elevado a menos 2. E esse 10 elevado a menos 6, que estava no denominador, vai para o numerador com sinal trocado. Então, fica 10 elevado a 6. Então, a resistência é igual a 2 vezes 10. Tá? Então, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A gente teria aqui menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 com 6, 3. Então, a gente teria aqui que a resistência é igual a 2 kΩ. E é isso mesmo. Exatamente isso. Bom, então a gente poderia ter feito também aqui 600, né? 6 vezes, só resolvendo de outra forma aqui, 6 vezes 100 dá 600. 600 dividido por 3, que dá 200. 200 vezes 10 aqui, elevado a menos 5, não é isso? Ó, teria menos 1, esse é lá positivo, 10 elevado a menos, 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Então, 200, que daria 200 vezes 10 a 5. Eu volto uma, duas casas. Então, que bagunça foi essa que eu fiz aqui agora? Vamos resolver isso aqui. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Só conferindo aqui. Vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a 2. 100, ó. Que é 2. Sabia que eu tinha cometido algum erro. Tá? Então, aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 10 a menos 1. Vezes 10 elevado a 2. Ó, 100 é 10 elevado a 2. E aqui o 10 elevado a menos 6 vai para o numerador com o expoente positivo, 6. Então, ficaria 2, repete a base e soma os expoentes. Ficaria menos 1 mais 2, aí fica 1. E 1 mais 3, 7. Então, pessoal, aqui é 7. Tá? 7. Então, resistência é igual a 2 vezes 10 elevado a 7 ohms. Agora sim, ficou bom. A quarta questão, vamos utilizar agora a segunda lei de Ohm, tá? Vamos lá.
De novo, segunda lei de Ohm novamente. Se o diâmetro do condutor for triplicado, a resistência passaria a ser 3R, R sobre 3, 12R, 9R, R sobre 9. Pessoal, então, primeiro interpretando aqui logo a questão, a gente tem o seguinte. Se o diâmetro do fio for triplicado, a gente pode imaginar o seguinte, que eu tenho aqui o diâmetro de um fio, é esse, então esse é o diâmetro. Se ele é triplicado, vai valer 3 vezes, então vai valer 1, 2 e 3, mais ou menos isso. Então o diâmetro do fio, que era isso aqui, vai passar a ser esse aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu vou ter a seção reta transversal do fio bem maior, né? Com a área maior. Se a área é maior, então eu vou dizer que no laranja aqui eu tenho uma resistência R, e nesse novo fio aqui, com a seu diâmetro triplicado, eu vou ter uma resistência R', por exemplo. Tá bom? Então, vou chamar a resistência inicial de R e a nova resistência de R'. Essa nova resistência R' vale quanto? Vale 3R, vale R sobre 3, vale 12R, 9R ou R sobre 9. Só fazendo aqui uma análise bem rápida, se o diâmetro aumentou, a resistência aumenta ou diminui? É óbvio que a resistência agora vai diminuir. Por quê? Porque se o diâmetro do fio é maior, então tem mais espaço para os elétrons andarem, resistência menor. Tá? Se a resistência aqui, R', é menor que R, então essa alternativa aqui não pode ser, porque a alternativa A está dizendo que a nova resistência é 3 vezes R e não é a resistência menor. A segunda opção é uma válida. Essa daqui não é válida. Essa daqui também não é válida, porque essas duas estão dizendo que a resistência é maior que R, né? E então nós ficamos entre 3R ficamos entre R sobre 3 e R sobre 9. Tá bom? Então já deu aí para reduzir as alternativas. Como é que a gente vai resolver? Eu sei que R, vamos fazer aqui R, ó. R é igual a ρ L sobre A. E eu sei quanto é que vale A? Claro que sabe. R é igual a ρ L sobre, quanto é que é a área? Π R ao quadrado. Quem é R? R é esse raio aqui do fio, antes dele ser triplicado. Então, tem aqui. Aqui eu tenho a resistência do fio, né, de área menor. Agora vamos ver o R'. R', vamos colocar R', que é a nossa resistência do fio que foi triplicado, é igual a ρ L sobre A. Agora, quanto é que vale a área aqui, tá? A área, nesse caso, vale π R ao quadrado. Só que quem é R? Se o diâmetro do fio foi triplicado, então o R também foi triplicado. Então, eu vou ficar aqui ó, com 3R ao quadrado. Por que 3R? Porque agora o raio é 3 vezes o raio da menor. Então, o fio menor, a sua resistência é ρ L sobre πr ao quadrado. Né? Como o R foi triplicado, então a gente tem ρ L π 3R ao quadrado. Ok, então melhorando aqui isso aqui, nós temos que a resistência, nossa nova resistência é ρ, que multiplica L, dividido por π, 3 ao quadrado é 9, R ao quadrado. O que é que tem nessa equação diferente dessa? Apenas o 9. Apenas o 9. Apenas o 9. Ó. De modo que eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Eu posso escrever que R' é igual a ρ, que multiplica L, sobre πr ao quadrado, ó,
πr ao quadrado, né? Vezes 9. E o que é essa equação bem aqui, ó? Se você prestar atenção, ó, esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Rho L πr ao quadrado. Rho L πr ao quadrado. Isso daqui é o nosso R. Então, vamos escrever desta forma. Rho' ou R' é igual a Rho. Não. Rho não. Vou substituir isso aqui, ó. Rho que multiplica L sobre πRA é o nosso R, ó. R é Rho L πRA. πr ao quadrado. Então, no lugar de Rho L πr ao quadrado, eu vou colocar R. E esse 9 aqui? Olha, esse 9 aqui está no numerador ou no denominador? Está no denominador. Então, a nossa nova resistência é R sobre 9. Então, a alternativa certa, item E. Tá? Então, veja bem essa equação, essa questão. Veja se você compreendeu direitinho, refaça ela, tá? Porque tem questão muito parecida com essa lá na prova. Quinta questão e nossa última, para a gente terminar falando sobre potência. Falando sobre potência, a gente tem que potência é igual a I vezes U. Isso é a definição de potência, né? Como é que a gente chega nisso? Porque a gente sabe que potência é trabalho dividido pelo tempo. É isso que é potência. Tá? Lá na eletrodinâmica, trabalho é a carga, uma carguinha que é transportada no campo elétrico de um ponto a outro, onde digamos do ponto A até o ponto B, onde o ponto A tem um potencial maior do que o ponto B, onde a gente teria que trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial. E o que é potência? Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então, você teria aqui, ó, essa divisão pelo tempo. Então, trabalho sobre tempo é potência, carga sobre o tempo é a corrente e U é a nossa diferença de potencial. Logo, potência é I vezes U. Se nós temos que potência é isso, I vezes U, e nós queremos saber quem é a corrente, vamos isolar aqui o I, ficando com potência sobre U. Então, nossa corrente vai ser igual. Quanto é que vale a potência? 60 watts. Quanto que vale a diferença de potencial? U, 20. Então, a nossa corrente vai ser de 3 amperes. Lá na nossa avaliação vai ter algumas questões que não é para cálculo, tá? Algumas definições. E vai ser bem tranquilo para vocês resolverem. Preferi trazer aqui nessa revisão, fazer revisão com todo mundo, trazendo os cálculos, né, as definições de corrente, resistência, né, primeira lei, segunda lei e potência. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, que vocês tenham entendido, não é muito complicado esse assunto, e que realizem uma boa prova. Mas é isso. E até mais, pessoal.